Olá, pessoal! Me chamo Natália Pacheco. E eu sou Heloísa Caetano. E esse é o Radiopapo, o seu podcast de veterinária preferido. E hoje a gente tá com uma pessoa super especial, uma médica veterinária, radiologista e ultrassonografista, que é a doutora Rafaela Bandini. Rafa, se apresenta, fala um pouquinho do seu currículo pra gente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Bandini, sou médica veterinária, radiologista e ultrassonografista. Hoje em dia confesso que eu tô mais no ultrassom do que no raio-x, né? Mas comecei no raio-x. Hoje eu sou ultrassonografista volante, faço os exames de abdominal, cervical, articular e os procedimentos intervencionistas como citologias, biópsias, drenagens. Trabalho na parte mais oeste de São Paulo, região oeste de São Paulo. E estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite. Como uma boa volante, eu fico muito tempo no carro e eu sou muito fã de podcast. Eu estou muito feliz de estar gravando a pessoa certa. Certo. Ô, Rafa, e como que você iniciou a parte de imagem na sua carreira, né? Você se formou como médica veterinária e como que foi para começar aí no ultrassom? Bom, vou começar do começo. Então, antes da veterinária, eu tenho uma outra faculdade que eu fiz antes, eu fiz publicidade e propaganda. No final da faculdade eu já sabia que não era aquilo que eu queria. Fiquei aí uns bons anos perdida, uns 3 anos aí migrando de coisa em coisa. Eu sabia que eu gostava muito da área da saúde. Pensei em fisioterapia, fui pesquisar sobre, falei, não, ainda não é isso. Prestei o vestibular de novo para biologia. Passei, aí eu falei, mas eu não quero mexer com aranha, com sapo, também não é isso. E eu tenho uma irmã, acho que bastante gente conhece ela, a doutora Andresa Dupré, que é ultrassonografista, referência aí na área de ultrassom. E aí eu fui conversar com ela, que eu tava pensando em fazer veterinária. E ela falou assim, bom, eu preciso de uma recepcionista, vamos trabalhar comigo pra você ver de perto se é isso que você quer. E aí eu fui, me apaixonei. Entrei para a faculdade, comecei na parte, trabalhar no centro diagnóstico, na parte do financeiro. Eu pensava muito na área de patologia, estava quase indo para patologia. Comecei o estágio na área, no laboratório, mas eu falava, ainda não é isso que eu quero. Tipo, eu não quero ficar o dia inteiro recebendo amostra, eu quero contato com o bicho, mas eu também não queria clínica, porque eu não queria parte de tratamento, de cirurgia. E aí eu comecei a estagiar na área de imagem, né? Comecei a ter... Com a sua irmã mesmo? Com a minha irmã, E no centro diagnóstico eu trabalhei antes. E nossa, me apaixonei, porque tinha um pouco de tudo. O contato com o bicho, você sabe um pouco do histórico do animal, né? Mas você também não tem aquela parte, contato com o tutor, assim, super intensa, como o clínico tem. Sim. E aí é isso, depois comecei a trabalhar com a minha irmã, a gente tinha ultrassom e raio-x volante, fiquei bastante tempo no raio-x volante também, até que, só que quem já fez sabe o quanto é pesado a rotina, os equipamentos e tudo. E hoje eu tô mais na parte do ultrassom mesmo, quis fazer os cursos, tô sempre buscando cursos, acabei de fazer o PETs não convencionais também, que eu adoro os bichinhos diferentes. Muito bom. E é isso, e aí tô aí na correria louca do volante. E Rafa, conta um pouquinho, né, pra quem tá de fora, pra quem não conhece, como que é a rotina de quem trabalha como volante? Bom, na verdade não tem uma rotina, né? Essa que pra mim é o grande encanto do volante. Eu gosto dessa área de você não ter uma rotina. Eu nunca gostei de ficar dentro de um lugar o dia inteiro esperando o paciente, o cliente chegar. Eu gosto dessa dinâmica e de eu poder fazer a minha agenda. Então essa semana eu vou, sei lá, vou viajar, enfim, vou fazer as minhas coisas. E assim, tem que ter paciência, tem que gostar de dirigir, tem que ter paciência no trânsito e saber lidar com essa rotina louca, assim, né? Às vezes tem dias que você não vai ter muita coisa, tem dias que você tem 15 exames no dia, você não para 1 minuto, almoça na rua, leva marmita, enfim. Mas eu gosto, é isso que eu mais gosto, mas conheço pessoas que preferem ficar no centro diagnóstico, no laboratório, na clínica, enfim,
Mas eu gosto bastante. Então, quando eu comecei lá na parte de São Paulo, quando eu mudei para São Paulo, que eu era da grande São Paulo, mudei para São Paulo capital, eu tive que prospectar clientes, fui nas clínicas, entreguei cartão, né? Toda semana mandando no WhatsApp: oi, gente, a agenda está aberta, né? Para você ser lembrado. Hoje eu já tenho bastante clínicas bem fidelizadas. E é isso, às vezes você tá em casa, consegue vir agora, o famoso, né, do volante, consegue o agora. E, não, olha, eu consigo daqui tanto tempo e tal, mas eu gosto bastante da área do volante. E tem a parte de carregar aparelho também, essa parte não dá pra fugir. Quanto pesa o seu aparelho? Eu acho que ele, fora da mala, acho que ele tem 6 quilos, né? Só o equipamento, os transdutores. Mas eu levo a mala, eu levo calha, levo máquina de tosa, enfim, tudo. É um pezinho aí, né? É um pezinho. Menos que o raio-x, mas é um pezinho. E como funciona a sua logística, então, no seu dia a dia? Eu tento, se não são exames de emergência, eu tento colocar eles próximos. Então, eu tenho um exame 4 horas da tarde na clínica X. Aí tem alguém que fala: consegue, não sei o que lá, ser perto. Eu falo: olha, pode ser então às 3 horas, 3h30, tentar fazer, mas a gente sabe que isso às vezes não dá. A gente vai pra lá e volta, e vai pro X de novo, e vai, e às vezes surgiu mais um, aí você volta na clínica de novo. Mas se é possível, eu tento deixar eles perto, as clínicas que são uma perto da outra, em horários próximos. E por ser São Paulo, né, você comentou que você atende só a Zona Oeste. Zona Oeste, isso. E então você indica, né, na verdade, para as pessoas que trabalham com volante fazer uma coisa mais focada numa região, né? Porque senão... São Paulo é muito grande, né? A gente sabe. Então, assim, eu conheço colegas que fazem da outra forma, que fazem a cidade inteira, mas eu acho que você acaba perdendo muito tempo no trânsito. Você acaba gastando muito de combustível, gastando carro, gastando paciência. Nesse deslocamento, imagina, você tá na Zona Sul, tem que ir pra Zona Leste. Não, é um pesadelo. Você vai umas 2 horas. E às vezes é melhor você tá esse tempo, sei lá, então fica estudando, então vai fazer alguma coisa. E às vezes surge um paciente ali na sua área. E você estando mais disponível para essas clínicas daquela área, eles vão te chamar muito mais. Porque sabem que você tem mais disponibilidade do que aquele que faz tudo. E hoje eu nem consigo na quarta-feira, daqui 3 dias. Então vou chamar o fulano, porque a gente sabe que a vida do volante é assim, né? Sim. Se você fala não, já tem alguém logo atrás de você. Sim, com certeza. E aí eu tento fazer assim, eu prefiro focar numa região só, dar mais atenção, né? E cuidar também da minha rotina, de fazer minhas coisas, do que você ficar nessa loucura insana, porque você sabe que isso tem prazo de validade. Com certeza, o cansaço uma hora chega, né? Até pra começar, às vezes, começa assim, mas exato. Depois... Aí depois você vai focando mais. Sim. E da época em que você trabalhava fixo, e agora que você é volante, o que mudou na Rafaela? Eu me sinto mais livre de fazer os meus horários. Eu nunca gostei, assim... Eu gosto muito de trabalhar com gente, de ter equipe, assim... A vida do volante é um pouco solitária também, ao mesmo tempo. Que você fica o dia inteiro no carro sozinho. Às vezes você... não tem nada hoje de manhã. Aí você fica em casa. Aí você fica meio sozinho. Aí você fala: ai, meu Deus, não tá chegando exame. Tô aqui. Aí fica caçando coisa pra fazer. Vai estudar, então, vai... Mas eu gosto, eu consigo me organizar assim. De quem trabalha em clínica, em hospital, em laboratório, tem gente o tempo todo. Então você tá meio ocioso, vai no outro, conversa com fulano, com ciclano, conhece bastante gente. Mas eu nunca gostei dessa coisa de fazer escala, de ter o negócio quadradinho. Quem vai fazer Natal e Ano Novo? Quem vai fazer as férias? Quem vai não sei o quê? Eu nunca gostei disso, então eu tenho a minha liberdade total. Vou viajar em agosto, já fechei minha agenda esse período, assim. Tem a parte de que você não tá trabalhando, não entra dinheiro, né? Então tem que se programar nessa questão também. Mas eu, Rafaela, gosto dessa liberdade, me sinto bem mais livre. Então você não voltaria a trabalhar num lugar fixo?
Acho que se tivesse assim, um dia da semana, talvez em algum lugar, eu iria. Porque eu sinto falta também do raio-x. Eu gosto do raio-x. E eu voltaria, talvez, mas assim, no momento não. Eu gosto da minha liberdade, da minha rotina. Sim. Da minha rotina sem rotina, né? Então, assim, o que você mais sente falta da parte do fixo seria esse contato com as pessoas, né? Isso, de fazer amigos e tal. Ficar lá, tomar um café, né? Enfim, sair pra almoçar, mas faz parte. Sim. E você tem alguma dica pra quem tá começando a fazer essa rotina? Olha, como eu falei, primeira coisa, assim, vai ter sempre... tem que pensar na parte... O que você gosta? O que faz o seu coração bater mais forte? Você gosta mais de ficar num lugar? Então, siga seu coração. Às vezes tem empresas que alugam um aparelho e faz um teste, né? Então, aluga o aparelho de alguém, presta serviço para alguém que já tem o aparelho e vai pra rua. Eu comecei assim, minha irmã tinha 2 equipamentos. Então, eu... alugava um equipamento dela e fazia isso. Depois eu comprei o meu equipamento. Então aí você vai se programando também a parte financeira, né? Porque é um investimento, um equipamento de ultrassom. Tem o seguro, tem a questão do carro. Às vezes testa se você gosta de um lugar mais fixo ou aluga um aparelho. Não, eu gostei, amei o volante. Aí você investe no seu aparelho, enfim. Porque eu acho que deve ter bastante gente que acaba comprando aparelho e se arrependendo. Porque não gosta, não se dá bem com a rotina. Exato, né? E é um investimento alto, então você tem que, assim, dar retorno, né? Se você der a cara a tapa e sair por aí, vai dar retorno. Mas também tem que ter essa parte de ter paciência no trânsito, de ir no carro, enfim. Vai ouvindo podcast. Nossa, eu ouço vários. Ô, Rafa, você faz vários tipos de exames de ultrassom, né? Não é só o abdominal básico lá. Então, fala um pouquinho desses tipos de exame e o que seriam eles pra gente. Comecei no abdominal, como todo mundo, né? Hoje em dia sempre vai ser, acho que a maior parte da receita, né, é o abdominal. Mas eu, assim, todo mundo faz o abdominal, eu queria me diferenciar. Sim. E eu tenho a minha irmã, que é referência também, ela faz todas as modalidades. E acompanhava muito ela, vendo ela fazer os outros. E fui me interessando cada vez mais. Então hoje eu faço o abdominal, faço o cervical, que é o de pescoço, né? É um exame, assim, depois acho que do abdominal, ele também sai bastante, mas são mais endócrinos que pedem, né? Pra ver principalmente parte de tireoide. Mas, assim, é um exame que tem muito mais a oferecer, não é só tireoide, né? Linfonodo, glândula salivar, base da língua, traqueia. Esses dias eu atendi um paciente que era um DASH que foi atacado, né? Foi mordedura no pescoço. E a gente fez para ver se as estruturas estavam íntegras, se tinha líquido livre, enfim. Então, assim, é um exame que os clínicos têm que entender um pouquinho mais, né? Já cheguei a ouvir falar assim, nossa, mas por que você faz ultrassom cervical? Para ver coluna? Não, a coluna é do raio-x. Mas a gente vai ensinando os colegas aos pouquinhos. Olha, sabia que você pode pedir assim, né? Você pode não sei o quê. Hoje eu fiz um exame, um raio-x, que o cachorro tinha comido um palito de churrasco com vários corações no espetinho. E mandaram pra mim, né? A Carol pediu pra eu fazer esse laudo pra ela. E aí eu vi uma estrutura ali, que poderia ser o palito, mas é um palito de churrasco, então não é radiopaco, né? Então o ultrassom, nesse caso, ajudaria? Ajudaria, você vê um corpo estranho. Eu acho que perfurou o esôfago, inclusive, porque tinha pneumomediastino, tinha outras alterações. Sim, ajuda bastante. E a gente vê, quando eu trabalhava principalmente com raio-x, você vem aquele paciente para raio-x cervical, aumento de volume de tecidos moles. Vai ser isso que vai ter no laudo, aumento de volume de tecidos moles. Então, o ultrassom ele vai te dar se tem invasão de grandes vasos, se tem vascularização, se está mineralizado,
se tá pegando, da onde ela vem, se é de tireoide, se é de linfonodo, se é glândula salivar. Então é um exame bastante ainda a ser explorado. Ajuda a guiar, né? Ajuda a guiar, a biópsia, a citologia. Eu sou muito fã do cervical, eu adoro fazer, é um exame muito gostoso. É chato, às vezes, o posicionamento, porque eles têm que ficar deitadinhos com a cabeça bem pra trás e vai acabando o tempo de paciência deles. Então, separa um pouquinho, deixa eles mexerem o pescoço. Tem o articular também, que esses são mais os ortopedistas que pedem, né? Então, ombro, joelho são os campeões. Mas também dá pra fazer cotovelo, pezinho, punho. São mais difíceis, né? Tem mais limitações no exame, mas assim, ele é um complemento, por exemplo, no raio-x de ruptura de ligamento. Então, o raio-x, às vezes você vai conseguir ver, às vezes não, se tá rompido, né? Se é um paciente muito forte ou que tá com muita dor e não foi anestesiado, você nem sempre vai ter aquele deslocamento. Então a gente consegue avaliar se teve alguma meniscopatia, se tem, como é que estão os ligamentos, os tendões, a parte muscular também. Então ele vai te dar bastante informações para complementar, né? Todo mundo acha que tudo é ruptura de joelho. Não é. Mas não é. Muitas vezes tem, por exemplo, deslocamento de patela, né? Luxação de patela, e isso vai influenciar muito, tipo, tendão, quadríceps, então você vai ver várias outras coisas, porque aquele paciente tá mancando, né? Não é o cruzado, às vezes são outras coisas. Dá Então, pra avaliar menisco também? Dá, Com ultrassom? os 2 meniscos, Mas consegue ver se tiver ruptura de menisco, por exemplo? Dá pra ver sim, Ah, que legal. Exato. São exames que você precisa, às vezes, investir um pouquinho mais, né? Então, alguns aparelhos, assim, mais de entrada, não oferecem o transdutor linear de alta frequência. Então, às vezes, você tem que investir num, assim, eu tô paquerando um aí que eu vi na feira recentemente, quem sabe. Até falei pra minha irmã, vamos rachar um desse que fica 3 dias da semana, eu fico 3, a gente que daí esse é específico pra articular. Ele tem um formato diferente, ele é menorzinho, então pacientes são muito pequenos. Esses dias eu fiz um chihuahua. É um joelho minúsculo, o transdutor é grande, né? Então, você equilibrar o transdutor naquele mini joelho fica muito instável às vezes. Então, aquele pequenininho lindo que eu tô paquerando... Vai comparar, vai dar quem certo. Sabe? Já deu. Já deu. Exato. E tem também o PETs não convencionais, que foi o mais recente que eu fiz. Mas é muito legal, assim, mas tem que, assim... Foi um curso que você sai com a cabeça até meio explodindo, porque você tem que estudar cada um dos animais, né? A ave é diferente de coelho, que é diferente de ferret, que é diferente de primata. Sim. Mas é muito legal e pode ajudar bastante, né? Às vezes o pessoal manda muito pro raio-x, apostando todas as fichas no raio-x, e o ultrassom pode ajudar muito nessa parte. A gente faz bastante exame de silvestres, a gente indica bastante ultrassom. É muito legal. Você lá o da silvestre também, né? Mais ou menos, uma coisa ou outra. E tem também o intervencionista, né? Que é para guiar a biópsia. Então você vai avaliar a biópsia, citologia, enfim. Aquela estrutura, se dá para entrar, se não dá, que tipo de agulha você vai usar, né? Normalmente o paciente tem que ir anestesiado, de preferência. Mas é bem legal. É um exame um pouquinho mais tenso, que você tem que saber onde entrar, também tem o investimento da agulha. Você que faz a punção em si. Exatamente. Entendi. A gente guia, primeiro faz uma avaliação ultrassonográfica para ver se aquela lesão vai alcançar, né? Onde depende onde ela tá, se a agulha vai chegar lá. Se é, por exemplo, a lesão cavitária, então se você vai drenar, se você pode puncionar, às vezes se é muito cavitária, não dá para puncionar. E saber que tipo de agulha você vai usar, se você vai fazer uma cito, uma biópsia com trucute, mas é bem legal. Eu gosto bastante também. Torácica, abdominal, independente, É bem legal. Esses dias eu fiz de uma estrutura em joelho, era um negócio esquisito lá, e a hora que eu vi que era bem cheio de líquido, a veterinária falou, dá pra gente drenar? Eu falei, dá. Aí a gente entrou e deu super certo. Ah, que legal. Uhum. Acho que eu vi, você postou? Postei. Ficou tão bonita a imagem. Eu vi.
E existe alguma estrutura que você acha particularmente mais difícil de avaliar dentre todos esses exames? Todos os exames vão ter sua dificuldade, né? Cada um deles vai ter sua limitação, sua dificuldade. Até mesmo o abdominal, que é o que todo mundo faz, às vezes também é difícil. Pacientes muito grandes ou massas muito grandes que você não consegue saber de onde vem. Pacientes agitados, com dor, que nem o articular, né? Pacientes muito pequenininhos, a gente brinca que no abdominal a gente quer os pequenininhos. No articular a gente quer os grandes. Todas têm sua limitação, de pescoço também, né? Principalmente gato, de ficar com aquela paciência, ou suspeita de hipotiroidismo. Nossa, a tiroide já é minúscula, hipo, então você tem que caçar ali. Mas a gente vai aprendendo a driblar e saber que o exame tem sua limitação, né? Não dá pra nem você achar que vai descobrir o mundo ali e salvar o mundo. E o clínico também tem que ter essa consciência, a gente tem que dar uma ensinada nele, assim, que não dá pra postar todas as fichas no exame, né? Ou de ultrassom, ou de raio-x, enfim. Sim, com certeza. E tudo, né, vai se relacionando. Então, ultrassom, raio-x, uma toma, uma ressonância. Exatamente, por isso que eles chamam exames complementares. Exato. E aí, quais são os principais erros que você vê no pedido de exame dos clínicos? Acho que 95% é que vem sem histórico, sem suspeita, né? Às vezes, esses dias não, faz um tempo, eu fiz até um post falando sobre isso, como é importante a gente ter essas informações, porque chegar lá e solicita ultrassom abdominal e às vezes você, sei lá, não é o tutor que tá levando lá. Hoje eu atendi um paciente que foi a sobrinha que levou, então ela não sabia nada. A cachorra não era castrada, quando foi o último cio, quando não foi, se ela tá comendo, se tá vomitando. Então essas informações são muito importantes, acho que esse é o mais difícil, assim. E, por exemplo, quando eu marco o exame, né, a gente marca quase 100% no WhatsApp, eu mando peço a gentileza que preenche os dados abaixo, os nome, espécie, raça, idade, mas ainda assim é difícil, mesmo você não mandando preenche. Aquilo, a pessoa tá te respondendo ali no ao vivo, e aí às vezes vem Gigi de Carol. Tipo, dá vontade de falar, moça, quando você vai, sei lá, no Fleury, onde você vai fazer seu exame, você não pode chegar lá e falar, eu sou a Rafinha 1212. Tipo, sou a Rafinha da Maria. Você quer que esteja completo, né? É um documento aquilo. Então... Começa exatamente aí, né? Exatamente. A desvalorização da profissão, Beth, porque... Não, tem gente que coloca lá, Nina, ultrassom abdominal. Um rabisco e o carimbo. O bom é que a gente pode perguntar pro tutor muitas vezes, né? Exato. E ter a nossa anamnese, mas nada como informações clínicas, né? Exatamente. Tipo, então, às vezes é um paciente que já passa há muitos anos com aquele veterinário. Então, ele já sabe se fez, quais cirurgias já fez, se já foi internado, se tem outros animais na casa, há quanto tempo, e aí a partir daí a partir daí eu acho que pode ser isso, essa é a minha suspeita. Sim. Mas 97% vem sem nada. E aí você acaba insistindo um pouco, perguntando, pedindo sempre um histórico. Exato, né? assim, mas assim, já teve lugar que eu fui fazer, eu acho que era o auxiliar, que não tinha pego a hora que o paciente entrou, então ele também não sabia nada. Era um gato, ele tinha alteração em rim, e aí eu coloquei no laudo todas as possibilidades, nefropatia, não sei o que lá. E até uma das possibilidades era leptospirose. E a pessoa, nossa, mas leptospirose? Eu falei, olha, como eu não sei, não consigo direcionar um exame, então eu tenho que colocar tudo que tá na literatura, que pode ser tudo, já que não tem informação. Só sabiam que o gato ficou desaparecido e voltou. Só. Vago, né? Bem vago. Bem vago. Tem o histórico, né, do paciente inteiro. Exatamente. Difícil. Essa acho que é a parte mais difícil de quem trabalha com diagnóstico. Sim, a gente sofre também com os históricos escassos. Exato. Na tele tem bastante, né? Sim. Você tem algum mantra que te acompanha na rotina?
Olha, eu tenho, não é bem um mantra, mas assim, eu coloco na hora do exame, eu ponho luz azul, eu tenho uma lâmpadazinha de luz azul, espirro um cheirinho de lavanda, que me ajuda, e coloco músicas, tipo, no piano. Ai, que legal. Não sei o que lá, e aí faz fica uma ultrassom todo relax. Tem gente que fala, nossa, eu que vou dormir aqui. O reiki. Tem gente que pergunta, nossa, mas você vai ficar com sono fazendo o exame com essa música? Não, mas tipo, me acalma também pra hora do exame, sabe? E adianta? Melhora os pacientes comparando antes de você usar esse método? Melhora sim. Você, tipo, o gato, né? Eu fiz até um curso para ultrassom de gato, né? Que também é outro universo. Então, a primeira coisa que a gente aprende no curso é não fazer movimentos bruscos, falar baixo, né? Não ficar lutando com o gato. Isso faz toda a diferença no exame. Toda a diferença. Nossa, para gatos respeitar o tempo dele. Não adianta você ficar... não aguento quando segura no cangote. Eu falo, não, solta. Então, melhor não fazer. Se é pra ficar judiando, a gente não faz. A abordagem é bem diferente. Até quando você entra na sala com o tutor de gato. Você já não pode falar, oi, tudo bem? Você tem que falar mais baixo. Exato. Com calma. Aí, tipo, eu peço pra abrir a caixa e deixo ele sair no tempo dele, né? Sem ficar puxando, virando a caixa ao contrário. Sim. Uma abordagem mais cat-friendly, né? Exatamente. E isso faz toda a diferença, assim. E a gente sabe quando não vai dar pra fazer o exame. Exato, não adianta, aí vai ficar um exame porco, você não vai conseguir responder a pergunta do clínico. Sim. Então, às vezes é melhor, então volta outro dia, dá uma gaba, ou tem que sedar mesmo, enfim. E tem algum perrengue que você já passou? Ixi, vários. Contar um pouquinho pra gente, alguns aí? Posso contar. Bom, acontecer de às vezes você tá no caminho, né? Aqueles coisas que a gente não controla na vida, que é, o pneu furou. Nossa. Ou você... Nossa, teve um que me deixou bem brava, foi que a tutora tinha marcado, sei lá, 10h30, 11 horas. E a vida do volante, ela é cronometrada. A gente tem que deixar um espacinho pra trânsito, pra não sei o quê. Mas aí eu cheguei... Montei o equipamento e ela falava que estava chegando e não chegava. E nisso já tínhamos passado 40 minutos. Nossa. Já estava atrasada pro próximo. E aí eu falei, olha, eu vou ter que ir embora, gente. Não vai dar para esperar mais. 40 minutos é demais. Aí fui embora. Então você pode voltar 2 horas? Como era muito perto da minha casa, eu falei, tá bom, posso. Aí voltei em 2 horas. Eu fiquei na porta da clínica dentro do carro. Eu falei, eu só vou sair na hora que eu ver que essa mulher estiver lá em cima. E aí... Ela não chegava, não sei o quê. Eu morrendo de fome, ainda sem almoçar. E aí a moça depois chegou super atrasada, depois das 2 horas da tarde, também super atrasada. E ainda falou assim, é que a gente tava almoçando, ela e a cachorra. Nossa. Aí eu falei, que bom que alguém almoçou, porque eu não. Nossa, tem gente que é muito folgada. Mas aí, tipo, respira fundo e... Sorria e acene, né? Como diriam os pinguins de Madagascar. Esse é o mantra da veterinária. Exatamente, sorria e acene, é um bom mantra. Algum perrengue com um bicho? Alguma coisa, sei lá, com os pets não convencionais? Com algum animal? Acho que mordedura. A última que eu tomei foi um gato, ele mastigou a lateral da minha mão. Nossa. Ele era bonzinho, mas eu tava com muita dor. E aí minha mão virou um pão, juro, não conseguia dobrar. Eu fiquei o final de semana inteiro sem trabalhar, porque eu não tinha como, fiquei com febre. Aí meu marido insistiu e eu fui pro Emílio Ribas, fui lá, né? Não sei que já tinha a vacina e tudo. E a médica era delicada como um coice. E ela falou assim, nossa querida, você foi mordida na quinta-feira, hoje é sábado, você é veterinária, né? Você devia saber. Você tinha que vir imediatamente. Aí eu, tipo, tá bom, mas não deu. Agora eu estou aqui. A gente sabe. Aí ela, olha, não sei o que lá, então fica de olho no gato nos próximos 10 dias, se ele morrer, aquele protocolo que a gente já conhece. Falei, tá bom. Aí eu falei, moça, eu não tenho como ficar, né, sabendo muito do gato, porque eu presto serviço pro hospital, eu não tô lá todo dia. Não, mas eles são obrigados e não sei o que. Eu falei, tá, nunca mais o hospital vai me chamar. Aí eu cheguei em casa, a tutora tinha me adicionado no Instagram.
A hora que eu abri o Instagram, que eu cheguei em casa, tava a foto do gato. Obrigada por tudo, vai Ai, com meu Deus. que desespero. Aí eu falei pro meu marido, socorro, o gato morreu. E aí ele falou, você tá brincando? Eu falei, não. Mas assim, era um gato que tinha sido vacinado, ele não tinha acesso à rua. Ele tinha uma doença, uma causa base. Ele comeu o chinelo da dona, então ele tava obstruído. Aí ele foi operado, morreu 2 dias depois da cirurgia. Não tinha sinal neurológico? Não, aí eu falei, quer saber? Eu não vou acionar a vigilância, deixa o gato morrer em paz, deixa os tutores terem um luto deles, deixa o gato. Eu falei só pro meu marido, Guilherme, se eu começar a ficar doida aí, você me leva. Veterinário é engraçado, né, gente? Pelo amor. Eu falei, quero ver aí chegar a vigilância no hospital e falar que foi a ultrassonografista que mandou. Nunca mais eu vou atender ninguém. Nunca. Muito bom. E qual foi o atendimento mais marcante? Positivo ou negativo? Os dois, pode contar os dois. Olha, vou começar pelo negativo. Eu fui atender um maltês de 2 anos. Era um sábado à noite que estava obstruído. A bexiga estava obstruída. E já tinham feito raio-x, a bexiga dele estava enorme. Eu fiz ultrassom, estava enorme mesmo. E o veterinário queria que eu fizesse uma cistocentese. E aí eu falei, não vou fazer. Se eu encostar a agulha, essa bexiga vai estourar. Aí o cara era um veterinário bem mais velho que eu, bem idoso, daquele das antigas. Me olhou de cima a baixo, deu uma risadinha e falou assim, engraçado, né? O pessoal do ultrassom pode falar que não vai fazer cistocentese. O que eu faço agora? Falei, não sei, tudo menos cisto. Falei o que o cachorro tinha, fiz minha malinha e fui embora. Eu tava chegando em casa, a enfermeira me mandou uma mensagem. Doutora, você foi embora, o veterinário funcionou. O cachorro deu um grito e a gente bateu o raio-x e a bexiga não tá mais lá. Não. Aí eu falei, não. Aí ela me mandou a imagem, não tinha mais aquela bexiga gigantesca. Eu falei, bom, estourou, rompeu. E ela falou assim, eu falei, tem que abrir agora, né? Então vai abrir, me dá notícia. Ela falou, não. Aí o dono do hospital era cirurgião, não sei se ele não estava na cidade na hora e tal. Mandou deixar o cachorro sedado a noite inteira, que ia abrir no dia seguinte. Quando foi no dia seguinte, o cachorro tava convulsionando sem parar e morreu, não deu tempo nem de abrir. E aí, às vezes que eu ia lá naquele hospital, eu olhava para aquele veterinário e falava, que ódio de você, matou um maltezinho de 2 anos. Nossa, de 2 anos? 2 anos. E aí eu ficava perguntando, será que ele falou a verdade pros tutores? Ou falou que teve uma complicação? Nossa, pesada, é verdade. E essa daí eu nunca mais vou esquecer. Sim. Então, tipo, até eu levei como lição, quando eu faço cistocentese, eu entrego um termo com todas as, né, o que pode acontecer, o que não pode, quais são as situações que a gente não pode fazer a cisto. E deixar bem claro. E às vezes o tutor não lê, a gente sabe, né? É o famoso concordo com tudo, prosseguir. E aí eu falo, olha, deixa eu te explicar agora aqui, eu e você, olho no olho, como é que funciona o procedimento, assim, esses são os riscos. Posso seguir, posso fazer? Não, pensando bem, então não vou. Então ótimo, então não vamos fazer, perfeito. E aí eu já deixo quieto. Mas isso foi bem triste, eu nunca mais vou esquecer esse caso. O pessoal acha que cistocentese é brincadeira, só coleta de... Mas não, você tá dentro de um órgão, né? Então não é brincadeira, não. Sim, com certeza. E um que foi muito legal, que foi bem positivo, eu trabalhava no hospital, chegou um malamute do Alasca, gritando de dor, ele chegou de maca, e a veterinária achava que era o joelho rompido, porque a tutora falou que ele estava passeando, de repente ele caiu e não levantou mais. E aí a gente anestesiou ele, fez o raio-x, nada. Tava bonitinho o joelho, fizemos, eu falei, não, agora a gente vai achar o que esse cachorro tem, vou radiografar ele de cabo a rabo. Aí a gente Pequeno paciente. fez o pé, fez não sei o que, fez coxal, não sei o que. Eu falei, não, a gente vai ter que achar. E aí eu fiz o coxal, tava bonitinho, encaixado no lugar. Na hora que eu fui fazer a média lateral do fêmur, a coxa femoral sai do lugar, luxou.
E aí eu falei, ó, num cantinho da imagem apareceu ali. Aí eu falei, olha aqui, achei. Aí ela, meu Deus, eu sou muito grata a você. A veterinária ficou, eu falei que a gente ia achar. Ah, que legal. E aí foi muito legal esse daí, que eu falei, não, um cachorro desse tamanho não chega gritando do nada, né? Sim. E não dá nem pra fazer um exame ortopédico num paciente desse. Exatamente. Mas então, esse foi muito legal. Sim, mas a gente fica feliz. Essas situações onde a luxação é meio dinâmica, né? É engraçado, porque às vezes você bate uma imagem, tá fora. Aí você fala, não, peraí, será que realmente tá fora? Você vai bater de novo. Tá dentro. Tá dentro. Aí você fica meio... E aí? A patela, né? Que vai e volta. A patela também. E além da sua irmã, qual a sua maior referência na área? Ai, que difícil. Acho que são pessoas, assim, tirando a galera muito famosa, assim, né? Que tem livros e tal. Acho que são colegas bem próximos, que eu agradeço muito. Nossa, me salvaram e me ensinaram muita coisa e ensinam todos os dias. Ela apontou pro Alexandre Andrade, que ele tá aqui assistindo. Que já participou aqui do podcast também. Exato, o Ale é um amigaço meu, assim, amigo pessoal. Ele, a doutora Valesca, que hoje tá fora do país. Eu acho que essa galera com quem eu vejo o dia a dia, assim, deles, então eu sei que são pessoas que estão atrás, que, né, também estão buscando o melhor pros animais, que a gente tá aí por eles, né, na verdade. E não só a galera que faz bonitinho no Instagram, né, a gente faz, a gente tenta fazer também. Eles são sua rede de apoio por fora sem aí dúvida, de madrugada casos. E não só nos casos, mas na vida. Exatamente. Ah, que legal. E a minha irmã, que eu não tenho nem o que falar, né? Sim. Que me socorre em tudo. Acho que é muito importante a gente ter esse apoio, né? Muito. De amigos, de veterinários. É que assim, eu acredito muito que na veterinária a gente acaba criando laços, né? Então, às vezes, não é só um mentor, às vezes acaba se tornando um amigo também, né? E então essa relação é muito necessária, né? Ninguém cresce sozinho. Exato, tipo, quando que nem eu tenho a minha irmã que faz todas as modalidades de ultrassom, e já teve gente que falou, por que você não pede pra ela te ensinar? Por que você vai fazer curso em algum lugar? Normalmente eu faço onde ela dá aula, né? Que eu adoro lá. E aí eu falo, não, porque eu gosto de conhecer gente. Eu fiz grandes amigos também nos cursos, gente do Brasil inteiro, e que a gente manda caso um pro outro todo dia. Assim, gente, alguém já viu isso? Alguém já não sei o quê? Então é muito importante ter essa rede de apoio. Também são pessoas que eu sei que estão atrás, que buscam o melhor, que estão sempre estudando, se atualizando, sabe? Rede de contatos, Exato. Tem mais influência na sua vida, no seu sucesso profissional. Ter uma rede de contatos boa do que talvez a sua formação e entre outras coisas. Assim, sabe, os livros assim sempre vão ser a nossa referência, né? Mas quem tá no dia a dia ali na lida, né, que também vai trazer sempre muita informação. Quando eu formei, muita gente falava, você tem que fazer estágio, tem que fazer não sei o quê, tem que ficar um tempo na clínica, fazer clínica mesmo. Eu fiz uns estágios em clínica e tal, nunca atuei como clínica. Mas nessa vida do volante eu aprendi muito com os clínicos, né? Então é muito legal. Eu já passei por hospital, por centro diagnóstico, e no volante, no centro diagnóstico você tem menos contato com os clínicos, né? Sim. No hospital você tá o tempo todo, mas os caras estão tipo, vamos que é emergência e eu preciso fazer. É muito legal, eu adoro. É muito legal. Tem gente que também não gosta dessa parte. Mas com os clínicos, você indo em cada um é muito legal. E você vê que tem um que tem uma linha mais natural, tem outro que já não, então vamos já fazer isso, aquilo. Tem clínicas que tem um pessoal mais elitizado, um pessoal mais simples em outras clínicas, então é muito legal. Então você vai vendo a realidade dos lugares, assim. Sim. Nossa, eu aprendo muito no volante com os clínicos, muito. Sim. Faz sentido. Mais do que num centro diagnóstico. Porque a gente não tem tanto esse contato. Exato. Então, assim, o que eu não tive
de vivência clínica eu tenho hoje no volante com os colegas que eu atendo, que me ensinam, e às vezes eu fico lá, nossa, depois me conta o que deu, manda foto, faz não sei o quê. A gente tenta fazer isso. A gente tenta, exatamente. A gente manda mensagem, me conta o que deu, me manda foto desse caso que eu quero saber. Ainda mais naqueles casos em que é sugestivo, né? Que a gente olha, acho que pode ser isso, mas pode ser isso também. Exato. Você me conta depois, se vocês fizerem mais exames. É muito legal. Aí quando tem foto, quando tem essa troca, é muito legal. É muito legal. Eu vou montando minhas pastinhas lá com as fotos. A gente realmente se interessa pelos casos que a gente lauda. Não é brincadeira. Não, exato. Às vezes fica até um pouco chato, né? E aí? Insistindo. Deu certo? O que era? Eu adoro os clínicos que são engajados e mandam as fotos, que gostam do nosso interesse também. Sim. Isso é ótimo. Rafa, qual que seria a melhor parte do seu trabalho? O contato com os bichos. Não dá, a gente fala... mas vira o dia a dia, mas a gente tá ali por eles. Sim, é sempre especial. Eu agarro mesmo, eu tiro foto, eu pego no colo, eu dou apelidinho. Ai, coisa fofa. Uma vez atendi uma tutora, ela era bem oriental, assim. E aí ela tinha resgatado a cachorra, não tinha nome. Aí eu falo, que pituca linda. Ela, pronto, vai ser Pituca o nome dela. Então é muito legal. É muito bom. É o que eu mais sinto falta. Eu até comentei aqui num outro podcast que a gente fez já. Que eu fico só na teleradiologia hoje, né? Então, o que eu mais sinto falta é o contato com os bichos. Com as pessoas também, mas com os bichos principalmente. Mas às vezes, tipo, principalmente os exames da noite, né? Que é emergência, aí você fala, que preguiça de ir lá. Vou, não vou. Você atende à noite? Você faz uns horários mais... Madrugada, não. Só eu vou, tipo, no máximo até 11 da noite, assim, em lugares bem perto da minha casa. Normalmente meu marido vai junto, ele vai e fala, não, vamos, eu vou dirigindo pra você, não sei o quê. E eu falo, isso aí, você quer ganhar dinheiro pra família, então tem que trabalhar junto, vambora. É verdade, tá certo, tem que te proteger também. Então, e aí, as falam, mas é tão legal quando você vai lá. E às vezes você vê um paciente não tá tão bem, mas você consegue dar um norte pro clínico, olha, então não é isso, é mais aquilo, vai por mais essa linha. Então é muito legal, aí você entra no carro na hora na volta e fala, ajudei um bicho. Sim, é o que vale a pena na nossa profissão. Nem fale. Na nossa área é isso, diagnosticar. Exato. E qual foi o maior aprendizado que a veterinária te trouxe? O maior aprendizado, a gente nunca pode achar que sabe de tudo, né? Assim, tem gente com muito mais anos aí que eu, né? Ainda mais eu que fui fazer uma segunda faculdade, então eu não tô desde que eu saí do colégio, foi... E assim, a gente tem que estar sempre atrás de pesquisar, de ir atrás, né? Não achar que sabe tudo. Trocar experiências com quem sabe mais que a gente, isso é muito importante, faz muita diferença. E acho que dá o nosso melhor todos os dias, porque a gente tá ali, né, ganhar dinheiro é bom, mas a gente tá ali pelos bichos, né, se fosse só pra ganhar dinheiro, a gente fazia outra coisa, dá pra fazer muita coisa. Mas tanto é que quando eu escolhi a veterinária, teve gente que falou, nossa, você é louca fazer outra faculdade de 5 anos agora, não sei o quê. Mas eu queria alguma coisa que tivesse propósito, sabe? Tudo bem, a galera que fez publicidade ama. Eu vi a galera na minha classe, nossa, que legal, a gente ficou até ontem às 3 da manhã na agência pra aprovar um anúncio. Isso não brilhava seus olhos. Nossa, eu falo, que droga, ficar até as 3 da manhã pra ver se o cliente quer a cor azul ou amarela no texto, que vida horrível, né? E aí eu falo, não é isso que eu quero, eu preciso de alguma coisa com propósito, sabe? Que eu não quero acordar... Propósito pra você. Isso, né? Eu não quero acordar e falar, eu odeio meu trabalho, eu odeio meus colegas, eu odeio minha vida, ó céus. E eu falei, não, eu vou atrás, nem que eu tenho que fazer 300 faculdades, eu até achar o que eu quero. E aí a veterinária tem os seus, né? Tem, mas... trancos e barrancos, mas... aquece o coração. Aquece, né? Exatamente. E te deu propósito, né? Muito. Eu adoro quando você vai nos lugares e você fala, o que você faz, sua veterinária? Ai, que legal. Eu sei, é muito legal mesmo. Todo mundo acha muito legal quando a gente fala. É muito legal. É muito legal mesmo.
Não tem preço que pague você poder lidar com um jabuti, daqui a pouco um cachorro, daqui a pouco uma maritaca. E um cachorrinho minúsculo e vem um mamute do Alasca. É muito legal. Eu acho que, assim, toda criança quer ser veterinário, né? Só que algumas crianças são mais teimosas que outras. E vai até o final. Vai até o final. E eu acho que a resposta é não, né? Mas pensando agora na sua trajetória, né? Que você começou com uma área e depois foi pra veterinária. Hoje não tem mais nada que você gostaria de fazer de diferente, se você não fosse veterinário. Acho que não. Eu iria alguma coisa assim na área da saúde. Mas eu também não sei se eu queria lidar com gente, sabe? A medicina, de estar ali com gente, não sei. É lindo também, uma baita profissão, né? Todas essas, assim, odonto, apesar de eu ter o pavor de boca de gente. Eu falo, as únicas duas que eu falo, não, eu não faria, direito e odonto, não. Mas eu não sei, é que eu tenho esse negócio com os bichos. Eu tenho um sonho que ainda vou realizar, é fazer o trabalho voluntário na África com os bichos. Nossa, eu já quis muito fazer também. também, ficar lá numa reserva. A gente pode combinar de Ai, eu super topo, vambora. É muito meu sonho. Vamos, é o sonho da minha vida todo mundo isso. Junto. Fazer uma excursão. Sim. Mas tá ali pelos bichinhos. E por que você acha que você não foi pra veterinária de cara? Por que você acha que você foi fazer outra faculdade antes? Eu acho que eu era meio... quero ser diferenciada. Eu queria fazer um negócio descolado, sabe? E quando a gente tem 17 anos, é muita informação, né? Do que... Hoje, mais ainda, a geração de hoje que tá se formando. Eu vejo meus sobrinhos aí que estão indo pro final do colégio. Meu Deus, é enlouquecedor com esse negócio de influencer, né? Tecnologia, de não sei o que lá. No final da faculdade, da minha primeira faculdade, a Andresa falava assim, faz veterinária, Rafa, eu te ajudo. Aí eu falava, nossa, Andresa, nada a ver, não vou fazer veterinária. E aí no final eu paguei a língua. E você sempre foi louca por bicho, desde sempre? Sempre, a gente sempre teve bicho em casa. Eu tinha um poodle quando eu era pequena que eu colocava dentro do banheiro, eu e ele. Aí eu colocava talco nele, pra ele ficar mais branquinho ainda. Eu ficava fazendo um monte de coisa, contava. Eu falava assim pra minha mãe, não, já contei meus segredos pro Pete. Muito bom. Eu tive um poodle também quando eu era pequena, ganhei com 7 anos. Ele era o Rick. Hoje o meu filho chama Ricardo. Olha só. É verdade, mas teve uma influência. Eu sempre fui dos bichos, assim, muito doida. Eu também. Eu tenho uma prima que também era doida dos bichos. Aí a gente morava bem perto e é por causa que a gente tinha que fazer catequese, né? E aí todo domingo a gente ia pra missa com a minha avó. Aí ela ficava em casa, assim, de manhã, normalmente a gente dormia uma casa da outra, a gente ficava pegando tatu-bola no jardim e levava o tatu-bola pra missa. E eles corriam no meio da missa, Carol, pega os tatu-bola. Muito bom. Tem umas crianças que, tipo, são muito engraçadas com coisa de bicho, história de bicho, gente. Muito, Meu filho sempre gostou bastante. Foram católicos. Fizeram um catequese também. Porque tem gente, eu conheço várias pessoas, assim, que a criança não tem contato com bicho. Ainda mais, acho que morando, talvez, em cidade grande, apartamento, não sei o quê. Não tem esse contato. E eu acho tão ruim não ter esse contato com bicho. Acho que é tão especial você ter um contato com animais desde pequeno, por vários motivos, né? Sim. Enfim, eu dou graças a Deus que eu pude ter. Esses dias eu tava falando com meu marido, né? Ele não teve bicho quando era pequeno. Zero, assim, nem cachorro, nem gato, nem zero de zero. Aí quando a gente começou a namorar, começou a frequentar a minha casa, né? 3, 4 cachorros, gato, papagaio, literalmente. E aí no começo ele tinha um pouco mais de medo. Medo não, assim, né? Do desconhecido. Responsabilidade, né? E aí a gente adotou durante a pandemia um Whippet. Não, ele foi ficando, eu falo que hoje em dia ele é uma pessoa melhor ainda. Depois que a gente adotou o Sol e começou a conviver com os bichos da minha mãe, enfim. Mas a minha família
principalmente a parte da minha mãe, é muito do interior, né? Então sempre foi em fazenda. Meus primos, meus tios lá de Botucatu moram num rancho, trabalham com, né, competem tambor, não sei o quê, dão aula de ecoterapia, assim. Quase que eu fui morar lá com eles uma época pra estar no meio dos bichos, antes da faculdade de veterinária. E eu falo, meus filhos não vão ter nem a chance de não ter criado com bicho. Vai sim, vai comer pelo, vai dar uma lambida na cara. É isso. É isso. É porque eu acho que quando a gente ama um animal e a gente tem esse animal perto da gente, a nossa vida tem outra cor, né? Tem outro contexto, tem outra... Eu acho que, assim, todo mundo deveria ter um animalzinho. Pelo menos uma vez na vida. Porque vai ser só uma vez necessária pra nunca mais não querer ter mais, né? E acho que o mundo talvez fosse até melhor assim. Com certeza. Né? As pessoas respeitassem mais os bichos, né? Tem gente que infelizmente é bem ignorante. A gente vê absurdos na internet. São casos muito extremos. Sim. Mas eu acho que talvez se todo mundo tivesse um bichinho, assim, desde pequeno... aprendesse a respeitar mais os bichos, o mundo estaria um pouquinho melhor. Mas a gente tá na batalha de deixar o mundo melhor e cuidar desses bichinhos. Com certeza. Com certeza. Rafa, se você pudesse deixar uma mensagem, então, pra galera aí da VET que tá cansado, tá em dúvida, né, sobre a área, que tá querendo talvez desistir, qual mensagem você deixaria? Para quem ainda está na faculdade, pode experimentar, experimente todas as áreas, né? Não se forme se aquilo não é o que faz o seu coração bater mais forte, porque é uma profissão que você tem que ter coração e estômago, né? E razão também. Saber ponderar tudo isso. Então não adianta, quando eu fui fazer a faculdade, a minha irmã falou assim, então senta aqui e me explica por A mais B por que você quer veterinária e não vale porque eu gosto de bicho. Porque só isso não vai sustentar o curso e a profissão. Sim. Então experimentem, né? Faz físio, cirurgia, grandes, enfim, vai um pouquinho de tudo. E se não é isso, muda. Tem milhões de profissões, milhões de áreas no mundo. Hoje tá tudo crescendo demais. Então experimentem. E cansaço bate, vai bater em todas as profissões. Não existe profissão perfeita que todo mundo acorda saltitando todo dia, super feliz, ganhando milhões, né? Tem advogado, né? Tu não vai, vou fazer direito, vou fazer engenharia pra ganhar dinheiro. Tá bom, mas tem... Da mesma forma que tem advogado que ganha milhões, tem advogado que ganha nada, né? Então, assim, cabe a cada um ao que tá dentro do seu coração e do seu esforço, né? De correr atrás. Então... enfim, de ir atrás e ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E se não é aquilo, muda. Não gostou de novo, muda de novo e vai embora. Vindo de você que mudou de... Exato. Né, fez 2 faculdades, né? Qualquer pessoa que tem coragem de fazer isso. Exatamente. É um ótimo conselho mesmo. Exato. Rafa, tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, compartilhar dessa parte? Eu acho que é isso. Foi bem legal, eu falei da minha trajetória, da parte da veterinária. Eu acho que é isso, acho que pra galera que tá aí começando, né, mantenha-se firme, estuda mesmo, é cansativo, mas vale a pena você salvar um bichinho assim, ou ver um tutor te agradecendo que aquele bichinho, a vida dele, não tem preço. Sim, com certeza. Faço das suas palavras as minhas também. A gente queria te agradecer por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Foi super legal. E eu acho que esse episódio vai ser muito legal para as pessoas conhecerem um pouco, né, de como é a rotina volante. E acho que fica com essa mensagem aí de coragem, né? Porque a gente tem que ter coragem para arriscar e pra ir atrás daquilo que faz o nosso coração bater mais forte, né? Tem uma frase que a minha irmã sempre fala, ficar na plateia, né, ali sentada na plateia só falando mal ou só apontando o dedo é muito fácil, né? Você tem que ir lá na arena e botar a cara a tapa, tem que descer na arena. Sim. Então é isso, então
Eu adorei estar aqui, foi muito legal. Eu também achei Parece máximo. que faz 5 minutos que a gente tá aqui só. Nem sei quanto tempo fez E eu tô mas... muito feliz que eu estou num podcast, porque eu sou muito fã de podcast. Que legal, fico Aí muito agora feliz você vai também. poder ouvir a gente e você, Meu quando Deus. você estiver no trânsito. Com certeza. Obrigada, Rafa. Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi muito legal esse bate-papo. Já tô ansiosa pra ver ele saindo por aí. E eu queria agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Muito obrigada.